De acordo com o ranking da BirdLife List, o Brasil é o segundo país com maior diversidade de aves do mundo, tendo mais de 1.800 espécies. No caso dos psitacídeos, já ouviu falar isso? Psitacídeos? Grupo de aves formados por araras, papagaios, periquitos, calopsitas e muitos outros. O Brasil é o mais diverso do planeta, com mais de 80 espécies catalogadas. E hoje a gente vai falar de uma delas que tem uma beleza que eu acho que toda vez que você vê, eu não sei se você já viu uma de perto, você fala, não acredito, é muito perfeito. São as araras, animais silvestres, mas algumas de suas espécies são domesticadas. Para saber um pouco mais, a gente recebe o veterinário Carlos Moraes, que vai nos ajudar com as informações, mas que também não veio sozinho, acompanhado do Oliver e da sua tutora. Sejam muito bem-vindos, meus amores. Tudo bem, Carlinhos? Tudo bem, Abi? Tudo bom? Tudo bem. Oi, Oliver. Fala oi, Oliver. Oi, Oliver. Oi, Oliver. Você veio, Oliver, nessa casa, que incrível. Você veio, né? Ela vim todo empolgado. Oliver. Gente, que demais! Sejam bem-vindos. Obrigada. Eu achei incrível. Quando o Anton falou assim, Dr. Carlinhos, que eu chamo ele Dr. Carlinhos, vai trazer uma arara. Eu falei, não acredito. Não é E maravilhoso? veio o Oliver. Doutora, araras, a gente tem muitos tipos de araras? Temos alguns tipos, sim, aqui no Brasil, né? Mas as mais comuns é a canindé, né? Que é a espécie dele, que é essa azul com o peitinho amarelo. E a gente tem a arara vermelha e a famosona, que todo mundo conhece aí, que é a arara azul, Arara né? azul. Que representa bastante aí o nosso país. E como é pra gente ter uma arara em casa? Olha, a Rafa vai conseguir falar melhor do que eu, mas dá trabalho, viu? A gente acha que vai na empolgação, porque não tem como não se admirar com tanta beleza. Com Né? certeza. Mas é um animalzinho que dá bastante trabalho, é bem barulhento. Ele tá até que comportado, tô até Tá, estranhando, ele tá né? até- é que Acho ele que tá um puxão de estranhando. orelha que a mãe veio dando no caminho funcionou, Se ó. comporta Não quando é? chega lá. Foi exatamente isso que eu conversei com ele. Eu falei, ó, sem feiura lá dentro, por favor. Lembrando que a gente está falando de um animal silvestre, que a gente já falou aqui na cabeça, que são domesticados e que são autorizados, né? Precisa dessa autorização quando a gente vai ter um animal silvestre, né? Isso e a aí. gente pede essa autorização onde, doutor? Então, na verdade, a gente não consegue pedir autorização, né? Quando você adquire esse animal, ele tem que vir de algum estabelecimento que tem autorização para a comercialização dele. Então, a arara, por ser um animal nativo da nossa fauna, né? A gente precisa encontrar criadores que têm essa licença do IBAMA e daí, quando eles têm o filhotinho, eles colocam a anilha, que a gente consegue ver Tem nesse pezinho. no pezinho do Oliver ali, né? No pé esquerdo dele. E isso daí é a autenticação dele, que ele vem de um criadouro comercial legalizado, onde autorizou, né, a criação dessa espécie aí. Rafa, Oi. por que uma arara? Porque eu sou doida. Na época a gente tava, eu e o meu namorado, a gente tava meio triste, que a gente tinha perdido nossas calopsitinhas, né? No acidente que teve lá. E daí eu tinha um amigo na faculdade que ele tinha uma arara, que inclusive era a irmãzinha dele. E ele falou, vamos lá pra gente conhecer e tal. E a gente conhece os filhotes. O criador tinha trazido pra ele, de São Paulo. E daí eu vi o Oliver, ele era um bebezinho cabeçudo, assim, bonitinho. sem pena, uma coisa linda. Eu falei, ai meu Deus, eu acho que eu vou ser obrigada a levar. Aí ele veio pra casa comigo. E como é que é cuidar? Porque a gente pensa em espaço, a gente sabe que eles são falantes, que eles acordam cedo. Como é que é isso? É assim, ele tem a rotina dele. Eu tenho que, não importa o que aconteça, se tô doente, se é sol, chuva, se eu tô em casa, eu tenho que estar por ele. Ele tem a rotina dele. 6 horas ele dorme, eu tenho que pôr ele pra dormir e dá umas 8, assim, ele berra pra eu ir lá e acordar ele. Daí, porque ele dorme numa gaiolinha coberta. Eu tenho que ir lá, a rotina dele. Eu vou, descubro, bom dia, filho. Abro, ele vem, me dá beijo, vai pra gaiola, eu ponho a ração, tenho que trocar a água, ele pega a ração, põe na água, come. Se não trocar, se deixar a água suja, ele não bebe. Se não colocar a raçãozinha nova, ele não come. Durante o dia, ele quer muita atenção. Que legal. Muita atenção. Se eu deixar ele solto em casa, ele fica andando atrás de mim, igual um cachorro. Gente, Ele fica andando. Onde eu tô, ele vai Oliver, atrás.
Ele adora. Incrível! E é uma boa companhia? Como é que a gente pensa? Porque a gente olha e fala assim, gente, como é que pode eu ter um desse na minha casa, não é? Como é que é, assim, pra vocês? Ah, e ele é super companheiro. Super companheiro. Ele fica horas. Quando você pegar e colocar ele assim, num sofá e deixar ele comigo, ele fica horas. Assistindo série com vocês? Assistindo série. Ele mexe, ele fica pegando a unha, ele sobe, daí ele desce, ele deita. É que aqui ele não vai deitar. Mas em casa ele deita com a barriguinha pra cima e fica assim, com o pezinho. Gente, Ele que é muito delícia. companheirinho, ele interage muito com a gente, assim, é muito inteligente. Que é demais. muito gostoso. Doutor, quais são os cuidados que a gente tem que ter com as aves, principalmente com as araras, porque ele não é um passarinho pequeno, né? Quais são os cuidados, doutor? Então, o maior problema, né, é que as pessoas, quando adquirem essas aves, eles costumam dar uma alimentação baseada em girassol. E o girassol, ele é muito calórico, né? E daí, a gente acarreta num problema hepático, né? Que seria aquele fígado gorduroso que as aves apresentam. Então, essa acaba sendo a maior rotina, né? Erro de manejo, principalmente o alimentar. Né? A Rafa, por estar, né, inteirada aí no meio, é estudante de veterinária também. Sabe tudo já? Já tá ali no dia a dia dela. Então você vê, assim, quando você vê as penas do Oliver, você consegue ver o brilho que ele tem nas penas, né? E tudo isso é consequência justamente de uma alimentação equilibrada, balanceada que ele tem, né? Então, eu acho que o maior erro que a gente tem é alimentar, né, de deficiência alimentar, e também aqueles tutores que acham que vai ser igual um gato, só deixar no apartamento, está tudo bem, e é um tipo de ave que demanda muita atenção, né, por ser pistacídeo e ele ter essa facilidade de vocalização, de aprender algumas palavras, né, interagir com a gente. Se você não tiver esse tempo hábil, vai ser um animal que vai começar com estresse a arrancar as penas, né? Então ele começa a apresentar também algumas alterações aí emocionais por conta de estresse. E é necessário ter um espaço para voo? Como é que funciona, doutor? Então, na verdade, o Oliver, ele tem uma das asas cortadas, né? A gente até fez o corte hoje, antes de vir pro programa. Então, assim, a gente precisa fazer um corte ideal com que ele consiga se exercitar, porque ele precisa trabalhar a musculatura do peitoral, né? Então, assim, o Oliver daqui para o chão, ele consegue voar, mas do chão para o colo ele não consegue. Então, o corte de asa ele é feito para que a ave consiga descer, mas não consiga levantar voo, né? Então, o espaço não necessariamente tem que ser muito grande. Mas também não dá pra gente pegar uma ave desse tamanho, desse porte, e deixar numa gaiola muito pequena, né? Então, é lembrar que a gaiola é o dormitório, né? Então, ele vai pra lá pra dormir, mas no dia a dia o ideal é um espaço que ele consiga se exercitar, sim. Até porque nenhum animal deve ser adquirido com o intuito de ficar preso, Sim. né? Porque isso não é saudável para ninguém. E, doutor, quanto tempo vive uma arara? Quanto você acha? Uns 100? Uns 100? Olha, queria que fosse, mas é quase isso, 80 anos eles conseguem chegar. Olha, eu lembrava que era bastante, mas não lembrava se era 80 ou se era 100. 100 é um jabuti. Por isso que eu falei, jabuti. eu falei que meu próximo pet vai ser um jabuti para eu não sofrer doutor, mais, não é? porque olha... Mas daí a gente vai e eles vão ficar com quem? Daí fica como herança. É feio, não pode, doutor. Mas é verdade, né? A gente sofre demais quando eles deixam a gente, né? Então, mas uma arara é um 80. companheirão, 80 anos, ó. Que demais. Se eu pegar 80 com 18 que eu tô agora, vai dar... Pronto, dá certinho. Vai dar, tá ótimo. E eles podem ficar sozinhos? Ó o Oliver aqui, ó. Eles Olha, podem, gente. eles são bem independentes, tá? Não é aquele animal que você fala assim, não posso sair de casa porque ele vai ficar sozinho. Mas, assim, são períodos que não devem ultrapassar aí umas 8 horas, né? Sempre ter alguém em contato, porque eles realmente... No meu ponto de vista, eu acho que eles demandam até mais atenção do que o próprio cão. Sim, sem dúvida. Mais, né? Sem E você dúvida. tem outras aves que fazem companhia pra ele ou não? Não, outras aves não. Eu tenho outros animais que ele convive. Eu tenho as minhas 2 cachorras e tenho os 2 gatos. E as cobras? E é tranquilo? E as cobras. Olha isso, gente. Mas as cobras ele só conhece de longe. Que demais. É, Quem e eles gosta de convivem. veterinária faz Na isso verdade, mesmo. ele é o mais maluco de todos. Ele É? põe respeito em todo mundo. Que Põe as 2 incrível. pitbull pra deitar. Olha isso, doutor. E que Ele legal isso, né? Você ter outros animais também, cada um, né? No seu quadrado, ali, Não, vamos ele dizer. adora brincar com os brinquedos, com as bolinhas das pitbulls. Ele pega, ele fica brincando, ele fica jogando. Ele joga a bolinha, ele mesmo pega. Ele joga a bolinha, ele mesmo pega. E assim, a interação deles é tão encantadora, assim, pra mim,
Que igual a Rafa agora foi beber água, ele já olha para ela e tipo, me dá água. Me dá E água. você consegue ter essa interação sem a ave precisar falar, né? Mas a expressividade que eles têm, né? O olho, a pupila dilata e fecha. Se a gente notar na região branca aqui dele, ao redor dos olhos, você vê que tá um pouco mais avermelhado. Isso se dá pelo estresse, do tipo, eu estou num ambiente diferente, que eu nunca vi ninguém. E quando ele chega em casa, isso some. Então, assim, eu sou encantado por ave. Doutor, veterinário, tem que ir quantas vezes? Quais são os principais, assim, doenças que pode ter? O que eu tenho que ficar atento, por exemplo? Como a arara ela tem uma longevidade alta, a indicação é igual a gente. Pelo menos uma vez por ano, passar no médico, né? Para fazer um check-up geral. Né? Então, o Oliver já teve algumas peripécias que ele causou. Então, ele já teve um nódulo aqui debaixo de uma graminha que ele comeu e vazou e ficou alojado. Né? Ele já teve que fazer desgaste da unha, do bico. Mas uma vez por ano, né? A gente não é o tio Carlinhos que vê ele, né? E sim o veterinário, que é onde ele fica, eu sei do que você é capaz. Né? Entendo. Daí ele já corre. Por isso que ele veio de boa com o tio Carlinhos hoje. Foi. O tio Carlinhos tá ok, ele sempre tá sorrindo pra mim, não tem problema. Tá tudo bem, né, amor? E aí a gente tem que levar num veterinário especializado em silvestres. Sim, precisa ter um conhecimento um pouco mais amplo, né, do que o do cão e gato aí, justamente porque tem as especificidades da ave, né? Então, até a coleta de sangue não é num tubo normal, tem que ser um tubo heparinizado, né? A coloração é diferente, a contenção, o calibre da veia, da jugular deles é muito mais fina comparado de um cão. Né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento a mais aí para poder, né, garantir para a tutora que o paciente está bem, está saudável. Que incrível. E Rafa está estudando veterinária porque, obviamente, ama os animais. O que você aprende com eles todos os dias, Rafa? O Oli me ensina, na verdade, todos, né? Eu falo lá na clínica que eu sou a louca das aves, assim. Eu não posso ver ave que eu fico enlouquecida. Eles me mostram uma independência muito grande, mas ao mesmo tempo, por eles serem animais muito inteligentes, eles são extremamente inteligentes, mas eles ficam perto de nós porque eles querem, não porque eles dependem. Óbvio que eles dependem, mas eles querem estar perto de nós. Ele me mostra um carinho, um amor verdadeiro, sabe? Porque assim, ele consegue ficar lá na dele, se eu pôr comida e água. Mas ele fica perto de mim porque ele gosta, porque ele ama, porque ele quer esse companheirismo, ele gosta de ficar perto. E às vezes a gente interna pacientinhos que às vezes ficam todos lá na baia, assim, sabe? Daí a gente pega, fica com a gente, eles ficam quietinhos, ficam calmos. Isso pra mim, essa troca que eu consigo ter com os animais que a veterinária me proporciona, que o Dr. Carlos me proporciona, é incrível. É a melhor coisa que eu tenho. É muito bonito isso que você fala, porque isso só acontece com as pessoas que realmente gostam dos bichinhos e eles são extremamente inteligentes, muito mais do que a gente, muito mais evoluídos do que a gente e eles sabem disso, viu? Obrigada por vocês terem vindo, trazido o Oliver aqui. Eu sei que hoje foi uma viagem longa para vocês, tadinhos. Tivemos alguns empecilhos no caminho, mas o Oliver aguentou firme lá com a gente. Firme. Muito obrigada, viu? Sejam sempre bem-vindos. Sempre um a nossa prazer casa. E é bom porque a gente gosta de falar de pet e a gente sempre fala de amor, não é? Ó, você de casa quer saber mais? Faz o seguinte, ó, @pigovete.clínica, o telefone é o 12-3207-0459. Rafinha, beijo, obrigada. Obrigada, eu doutor, agradeço. Obrigado. Oliver, você é maravilhoso. Vamos fazer o seguinte? A gente vai pro intervalo. Oliver, que gostoso. Ele conversou. Oliver, a gente vai pro intervalo, porque depois a gente vai pra cozinha comer. Você acredita? Que delícia, Hora boa, hein? Hora boa. Muito gostoso. A gente já volta.